Fala galerinha, tudo bem? Vamos a nossa primeira aula aqui de física, né? Galera aí da segunda etapa, tá? O nosso conteúdo começa com um assunto chamado termologia, tá bom? Deixa eu aparecer aqui para vocês rapidinho, cadê? Pronto, aqui estou eu, né? Vou ficar visível aqui para vocês, tá? Então, olha só, meus amados, o primeiro assunto que a gente vai ver, nós vamos começar, na verdade, né? É um assunto chamado termometria. Esse assunto aqui é uma parte da termologia, tá? Ele mede basicamente a temperatura. Na verdade, na aula de hoje, nós vamos apenas conceituar algumas grandezas, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito da temperatura, nós vamos falar um pouquinho a respeito do calor. Então, nós vamos ver alguns conceitos básicos, tá? Então, a gente começa aqui falando do conceito de temperatura. A termometria, ela procura medir a temperatura. O que nós vamos fazer aqui é isso. A gente vai tentar medir a temperatura dos corpos, né? E para medir a temperatura, claro, a gente usa um termômetro que todo mundo sabe o que é. Provavelmente você tem um aí pela tua casa, né? E, bom, o primeiro conceito que a gente observa aqui de temperatura, note o seguinte, a temperatura ela mede agitação, tá? Ela mede vibração, ela mede agitação de partículas. Que partículas são essas? Imagina que você tem aqui uma barra de ferro, né? Mas isso aqui pode ser qualquer objeto, estou dando exemplo aqui de uma barra de ferro, mas pode ser qualquer outro corpo. E aí imagina o seguinte, você está aquecendo essa extremidade aqui do objeto, e quando você aquece essa extremidade, você percebe que há um ganho de energia, né? Você está transferindo energia através do calor, né? A gente vai já definir o que é calor. Esse objeto ele ganha essa energia e as suas moléculas e átomos começam a ficar mais agitados, né? Eles ficam mais agitados. Então, o conceito de temperatura está ligado a isso. A gente diz que temperatura mede a agitação de moléculas, a agitação de átomos, né? É isso que a temperatura mede. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação. Menor temperatura, menor também será a agitação dessas partículas, tá? Bom, um outro conceito importante que a gente não pode deixar de lado nesse primeiro momento é esse conceito aqui de uma grandeza chamada calor, tá? Quando você era lá da primeira etapa, né? Quando você foi meu aluno lá na primeira etapa, nós falamos um pouquinho de um conceito envolvendo a ideia de energia. Energia cinética, energia potencial, né? Vimos que a energia se manifesta de muitas formas. Eu tenho energia elétrica, eu tenho energia eólica, eu tenho energia solar, eu tenho energia sonora. Eu tenho vários tipos de energia. E o calor nada mais é do que um desses vários tipos de energia. A gente diz que o calor é uma forma de energia trocada entre os corpos, né? Aqui, por exemplo, você tem um corpo A, esse corpo A está a uma temperatura TA, você tem aqui um corpo B, que também está a uma temperatura TB, cada um tem uma temperatura diferente. E aí quando você aproxima esses dois objetos, né, você coloca os dois objetos numa espécie de contato térmico, começa a haver troca de energia entre eles. Essa energia que vai sair do corpo que tem maior temperatura e vai chegar naquele que tem menor temperatura, essa energia recebe o nome de calor. Então o calor sempre vai ser trocado nesse sentido. Eu posso dizer para você, então, que o calor é uma forma de energia. É uma forma de energia que está sendo trocada, né? E que sempre vai daquele corpo que apresenta maior temperatura para aquele que apresenta menor temperatura. Essa troca de calor vai ocorrer até que chegue o momento em que ambos terão a mesma temperatura. A coisa é assim, ó. O corpo A tem mais temperatura, tem maior temperatura que o B. À medida que o A vai perdendo calor, a temperatura dele cai. O B vai ganhando calor, a temperatura dele sobe. Então, um vai diminuindo e o outro vai aumentando a sua temperatura. Vai chegar um certo momento, daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, em que ambos terão a mesma temperatura.
Quando eles atingirem a mesma temperatura, nós vamos dizer então que atingiu-se o equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico é aquela situação em que todos os corpos envolvidos apresentam a mesma temperatura. E se todos eles estiverem com a mesma temperatura, não vai mais haver troca de calor. Então, meus amores, olha só. Tem dois conceitos importantes, né? Tem o conceito da temperatura. Temperatura mede basicamente isso aqui, ó. Temperatura mede o nível de agitação de partículas que formam o corpo. E você tem o conceito de calor, são coisas diferentes, tá? No cotidiano, talvez as pessoas confundam, né? Talvez as pessoas achem que calor e temperatura sejam a mesma coisa, mas não. Temperatura, o conceito é esse, mede a agitação de partículas, moléculas que pertencem ao corpo. Né? Já o calor é uma forma de energia em trânsito, uma forma de energia trocada mediante uma condição. Qual é a condição para trocar calor? A condição é que os corpos tenham diferentes temperaturas. O calor sempre vai passar daquele corpo que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. E à medida que o tempo foi passando, à medida que o tempo vai passando, né, eles têm tendência de atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, eles terão a mesma temperatura. Tá? Então, o equilíbrio térmico é aquela situação em que os corpos apresentam a mesma temperatura. Tá? Deem uma lida no material que eu coloquei para vocês. Né? Eu vou publicar a nossa aulinha, né? A nossa aula aqui, que é curta, e eu vou complementar essa aula com o material que vai ser publicado para vocês em PDF, que tem esse assunto. Comece dando uma lida por lá, tá? Leia esse assunto. Tem alguns exercícios. Com o tempo a gente vai também treinar, a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Eu já coloquei alguns para vocês observarem por lá, mas com o tempo a gente vai treinar isso, tá bom? Bom, meus queridos, todo mundo sabe que para medir temperatura nós utilizamos aqui um dispositivo, um aparelhinho chamado termômetro, né? Provavelmente você tem um desse lá pela tua casa, né? Olha só, a gente tem aqui alguns modelos de termômetros. Esses primeiros aqui que você está vendo são termômetros mais antigos, né? Talvez você nem encontre mais à venda nas farmácias. Antigamente vendia nas farmácias o termômetro de mercúrio, que é esse aqui. Com o tempo, eles foram retirando esse termômetro porque ele representa perigo, né? Mercúrio é uma substância perigosa para o nosso organismo, é uma substância tóxica, né? Então eles trocaram, quer dizer, ao invés de termômetro de mercúrio, hoje é mais comum você encontrar o termômetro digital. É mais fácil você encontrar esse cara aqui na farmácia. Talvez tenha um desse na tua casa. Esse termômetro digital, ele faz a mesma coisa, né? O termômetro de mercúrio, quando você toca nele, ele recebe o calor do teu corpo. Quando ele recebe o calor do teu corpo, recebe energia do teu corpo, esse mercúrio que está dentro do vidro, aqui tem um vidro, ó, né? E dentro desse vidro, dentro desse tubo aqui também, você encontra mercúrio, né? Ele vai receber calor, o mercúrio vai dilatar, né? E simplesmente essa faixa de mercúrio que você está vendo aqui dilata devido ao calor e sobe. E quando sobe, ele indica qual é a temperatura do teu corpo. Então, é um termômetro rudimentar, é um termômetro antigo, que funciona ainda através da dilatação que acontece no mercúrio, que está contido dentro desse tubinho que você está vendo aqui. O termômetro digital ele é mais moderno, né? O termômetro digital ele funciona através de sensores, né? Ele tem sensores aqui dentro. Quando você toca no termômetro, você aquece a base dele, e quando você aquece a base do termômetro, dentro dele tem um sensor que provoca mudanças na passagem da eletricidade. Tem uma bateriazinha, né? E ocorrem mudanças na passagem da eletricidade lá dentro. E é devido a essas mudanças que ele vai marcar qual é aproximadamente a tua temperatura. É um termômetro muito bom, ele funciona bem, né? Mas atualmente nos supermercados, em alguns colégios, né? Em alguns locais da cidade, algumas repartições públicas,
Esse daqui está se tornando muito familiar, né? A gente está vendo muito o uso desse termômetro aqui nesse período de pandemia, né? Da pandemia para cá, do início da pandemia para cá, a gente percebe muito a utilização desse tipo de termômetro, tá? Ele é chamado termômetro pistola. Ele funciona através da radiação que o nosso corpo emite. Meus queridos, nós emitimos calor o tempo inteiro, tá? O tempo todo você está emitindo calor. E calor é uma radiação que está na faixa do infravermelho. Então, o nosso corpo, como tem temperatura constante, a nossa temperatura gira em torno, normalmente, eu estou falando não uma pessoa que está doente, mas normalmente, quando você está saudável, a tua temperatura gira em torno dos 36,7 graus Celsius. Então a gente está o tempo todo irradiando calor. Se você está doente, está com febre, a tua temperatura sobe e você vai irradiar mais calor ainda. Então o que ele faz? Ele captura o calor que você irradia. Imagina que tem uma pessoa, por exemplo, aqui, né? Tá aqui uma pessoa, ó, desenhando horrível a pessoa, mas tudo bem. E aí essa pessoa ela está emitindo calor, ela está emitindo ondas de calor. O que o aparelho faz? Ele captura as ondas de calor que você emite. E através dessa radiação é que ele acaba indicando a tua temperatura, né? Então não precisa, a vantagem desse termômetro pistola aqui é que ele não precisa ficar em contato com o teu corpo. Esses outros aqui, ó, você tem que botar em contato com o teu corpo para que haja a troca de calor, né? Para que possa aquecer o termômetro até ele atingir a tua temperatura e marcar essa temperatura. Já esse daqui é mais interessante porque não precisa de nenhum contato e ele é rápido. É na hora, você aponta para a pessoa, aperta o botão, pronto, ele já está indicando a tua temperatura. Não é o melhor, não é o mais preciso, mas no momento é o que temos, né? No momento é o mais interessante, porque nesse momento a gente tem que evitar tocar nas pessoas, porque não sabe se estão com a Covid, né, ou não. Então esse daqui tem sido mais indicado. Esse daqui é um termômetro industrial, tá? Ele é muito usado aí pela indústria, motores a diesel, né, caminhões. Algumas máquinas pesadas utilizam esse tipo de termômetro para indicar temperaturas altas. Nota que ele vai até 150 graus Celsius, então ele indica valores altos, né? Um termômetro industrial. Então aqui a gente tem alguns modelos de termômetros que você pode encontrar aí com certeza no teu dia a dia. Tudo bem? E só para a gente finalizar, por enquanto, eu quero que vocês estudem até aqui. A aula de hoje vai ser só até aqui, eu quero que você estude até esse ponto, tá? Na apostila que eu estou colocando tem mais coisas do que aqui na nossa videoaula, tá? Mas hoje eu quero que você apenas vá até aqui, até nesse item, lá na apostila em PDF que eu estou arquivando para vocês. Olha só, nós vamos aprender a montar escalas, né? Nós vamos aprender a montar escalas. E no mundo todo nós utilizamos basicamente 3 escalas, que são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Olha só, a escala Celsius, todas elas na verdade, né, elas utilizam 2 valores para graduar direitinho, que são a temperatura de fusão do gelo, que a gente também chama de ponto do gelo, e a temperatura de ebulição da água, que a gente chama de ponto do vapor, né? No caso, o ponto do gelo é aquela temperatura em que o gelo vai derreter. É a temperatura em que você tira um gelo lá do congelador. No momento que esse gelo estiver virando água, a temperatura é 0 graus Celsius. Se você esquenta a água para fazer um café, em que momento é que essa água vai evaporar? É quando ela chegar na temperatura 100 graus Celsius. Então 100 é o ponto em que a água vira vapor. E 0 graus Celsius é o ponto em que o gelo vira água ou a água vira gelo. Tá bom? Numa linguagem mais simples é isso. Tá? Na escala Fahrenheit, esses mesmos valores aqui eles podem ser obtidos nas outras escalas. Na escala Fahrenheit, o ponto do gelo vale 32 graus Fahrenheit, o ponto do vapor vale 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, o ponto do gelo é 273 e o ponto do vapor é 373 kelvins. Meus amores, 0 Celsius é a mesma coisa que 32 Fahrenheit, que é a mesma coisa que 273 kelvins.
100 graus Celsius é o mesmo que 212 graus Fahrenheit. É a mesma coisa que 373 kelvins. Essas três escalas são usadas no mundo todo, né? No dia a dia, nós usamos basicamente duas. Alguns países utilizam a Celsius, como é o caso do Brasil. Aqui no Brasil a gente usa Celsius. Em outros países, poucos países, você utiliza a Fahrenheit. É o caso dos Estados Unidos, né? A Celsius é a escala mais usada no mundo todo. A Fahrenheit é usada em 3 países, né? Poucos países utilizam a Fahrenheit, mas ela se destaca muito porque um grande país utiliza, que são os Estados Unidos, né? E a escala Kelvin, ela é mais de laboratório. A escala Kelvin, ela não é usada no dia a dia, é uma escala de laboratório, né? Mas basicamente são essas 3 escalas aqui que interessam para nós. E o que nós vamos fazer de agora em diante, nas próximas semanas, nas próximas aulas, a gente vai aprender a relacionar essas 3 escalas aqui. Valeu? Então, queridos, por hoje é basicamente isso, né? Eu acho que o vídeo muito longo talvez não seja muito interessante. Eu acho que a gente, colocando vídeos mais curtos, talvez seja mais interessante de você absorver isso gradativamente, como se estivesse na sala de aula, né? Pegue o material que eu coloquei junto aqui com o vídeo e dê uma lida, tá bom? Meus queridos, uma boa semana, né? Um bom começo de ano letivo para todos nós. Que tudo dê certo esse ano, né? Grande abraço, queridos. Tchau, tchau. Até a próxima.